Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Nicolas e hoje eu quero falar sobre a situação que está acontecendo na Índia e no Paquistão. É algo que está sendo bem falado nos noticiários aí, as tensões que estão se agravando em relação a ataques e se vai estourar uma guerra entre esses dois países. E meu objetivo aqui é explicar um pouco melhor o que aconteceu de uma forma mais rápida e talvez mais clara. E trazer algumas expectativas do que aconteceria para o mundo e para o Brasil no caso de uma guerra entre esses dois países. Há uma semana atrás, no dia 22 de abril, ocorreu um ataque na região da Caxemira que deixou 26 turistas mortos, sendo que a maioria deles eram indianos. E agora eu puxei o mapa rapidamente aqui só para demonstrar onde é a Índia, onde é o Paquistão e onde é essa tal de Caxemira e por que ela está causando tantas tensões. Aqui temos o Brasil, como bem conhecemos, e a América do Sul. Vindo aqui para leste, passando pela África e pela Europa, chegamos na Ásia, onde temos a Índia, que é o sul, e o Paquistão logo do lado. Aqui ao norte dos dois países é a tal região da Caxemira, que eu vou deixar bem destaque aí no vídeo, e que já causou guerras no passado entre esses dois países e que agora foi onde aconteceu o atentado que está causando essas novas tensões. O ataque ele foi realizado por um grupo terrorista que defende que a região da Caxemira se torne ou independente ou parte do Paquistão. Porém, o governo indiano acusou o Paquistão de ter financiado o ataque, de ter apoiado ele. E o Paquistão negou, é claro, mas isso fez com que a Índia tomasse medidas diplomáticas de retaliação. E o Paquistão também respondeu com medidas diplomáticas retaliatórias. Aliás, não só diplomáticas, comerciais também, já que eles suspenderam o comércio deles com a Índia. E nos dias que se seguiram ao ataque, vários soldados, tanto do Paquistão quanto da Índia, na fronteira entre os dois, começaram a trocar vários tiros. E nisso saíram vários mortos, vários feridos, o que agravou ainda mais as tensões. E ontem, no dia 30 de abril, o Paquistão disse que tem fontes confiáveis, informações confiáveis de que a Índia está planejando um ataque contra eles, o que faz com que eles já comecem a ativar suas defesas, já comecem a se prontificar para uma guerra. E o que uma guerra entre esses dois países significaria tanto para a Ásia, que é onde eles estão situados, quanto para o mundo? Bom, a começar, a primeira grande informação que se deve ter sobre eles é que os dois países, tanto a Índia quanto o Paquistão, possuem armas nucleares. E quando somamos isso às enormes populações que os dois países têm, a gente pode esperar muitas mortes, muitos feridos, uma situação humanitária desastrosa acontecendo na região onde o conflito vai acontecer. Além disso, a gente pode esperar que uma guerra em grande escala, pelo menos, ainda que sejam só entre esses dois países, mas por serem muito populosos, uma guerra assim levaria a grandes fluxos migratórios, tanto entre esses países de forma interna, quanto também para países vizinhos. Então, países como Bangladesh, China, Nepal, Irã, Afeganistão, todos podem começar a presenciar um certo fluxo de imigração vindo de paquistaneses e indianos que estão fugindo da guerra. O que, é claro, já começa a criar certos problemas de imigração, certos problemas de refugiados e tantas outras situações de imigração que a gente já vê em outros lugares do mundo. E agora, falando um pouco das consequências para... Vamos falar de China, Estados Unidos e Brasil. China e Estados Unidos, as duas maiores potências mundiais, e o Brasil, é claro, o nosso país. Então, primeiro vamos falar das relações que Índia e Paquistão têm com esses países e como que uma guerra entre os dois começaria afetando do ponto de vista comercial e do ponto de vista político e diplomático. Tanto o Paquistão quanto a Índia possuem relações boas com os Estados Unidos e também relações ok com o Brasil. No caso, a Índia tem muito mais relações com o Brasil do que o Paquistão, até por ambos estarem no BRICS. E já a China, ela tem relações um pouco difíceis com a Índia, existe uma grande rivalidade entre os dois, ainda que também façam parte dos BRICS, e especialmente por fazerem uma grande fronteira e terem já suas próprias regiões disputadas, mas eles tendam coexistir ali. Já o Paquistão possui uma relação cada vez mais forte com a China, porque a China financia muitos projetos de infraestrutura no Paquistão, no projeto dele de desenvolver uma nova rota da seda terrestre, que passa justamente pelo Paquistão. Então, pensando por um lado mais negativo para a China, uma guerra entre Paquistão e Índia
dificultaria os planos deles no Paquistão de continuar seguindo com seus projetos de infraestrutura para a grande rota comercial asiática que eles estão planejando, que passa pelo Paquistão, que tem uma importância grande por ele. Agora, um lado que pode ser mais positivo para a China, e agora eu vou demonstrar no mapa, quando nós unimos essa região aqui do Oceano Índico, destacada, com essa região do Pacífico, destacada mais próxima aqui da China, nós temos uma região maior chamada de Indo-Pacífico. E como já deve dar para imaginar, as duas principais nações que têm maior influência nessa região do Indo-Pacífico é a Índia e a China. A Índia, já faz algum tempo que ela vem se colocando como um contrapeso à China. E várias nações ao redor, Japão, Coreia do Sul, Singapura, Malásia e Vietnã, veem na própria Índia uma forma justamente de equilibrar a influência chinesa nessa região para a China não ter um controle total. Não ser, digamos, um quintal chinês. Sem a Índia, ou melhor, com a Índia distraída numa guerra com o Paquistão, ela não vai conseguir exercer tão bem mais essa influência, esse contrapeso. E essa pode ser uma boa oportunidade para a China ganhar mais força nessa região, nessa grande região, que é também por onde passam importantes rotas de comércio. Indo agora para o lado dos Estados Unidos, sobre um possível conflito nessa região, como eu tinha dito antes, os dois países têm boas relações com os Estados Unidos, porém o grande receio que os americanos têm é de estourar uma guerra realmente nuclear, desses dois começarem a utilizar mais armas nucleares, porque essa é uma grande preocupação na agenda americana de impedir que guerras nucleares aconteçam, por assim dizer. Apesar deles próprios se envolverem em conflitos e guerras que muitas vezes acabam aumentando as tensões e que poderiam causar, digamos, armas nucleares a serem disparadas em outras regiões do mundo, eles ainda têm essa preocupação de tentar evitar que algo desse nível aconteça. Agora, nós temos também a situação de que, se esse conflito estourar, nós estamos na gestão do Trump. E nós podemos esperar duas posturas diferentes que ele pode ter. A primeira é uma postura mais de mediação, dele se oferecer para tentar resolver as tensões, resolver os problemas entre Índia e Paquistão antes que uma guerra aconteça, ou, se uma guerra acontecer, também se colocar nessa posição de tentar buscar uma paz, de tentar buscar um tratado entre os dois. Já é uma posição que ele demonstra há um tempo atrás, como por exemplo quando ele tentou apaziguar um pouco a Coreia do Norte. E como ele tanto fala que teria impedido a guerra da Ucrânia de acontecer, talvez aqui ele tenha a chance de mostrar que consegue impedir que uma guerra aqui aconteça. A outra postura dele, que ele pode tomar, é a de só deixar um pouco esse conflito de lado. Dentro daquela ideia que ele tem de focar nos Estados Unidos, de deixar o resto do mundo a sua própria sorte, né? E não usar mais tantos recursos do país para sair intervindo em outros lugares, para sair cuidando dos assuntos de outros países, talvez a gente possa ver os Estados Unidos menos ativos nessa região. E com os Estados Unidos menos ativo, entrando no que eu comentei, de que com a Índia ocupada nessa guerra, a China provavelmente vai ter mais influência na região do Indo-Pacífico, vai ficar um certo vácuo que os Estados Unidos não vão aproveitar de poder. A China vai ganhar muito mais influência na região, a China ela vai se tornar um ator que vai ganhar mais força para ameaçar Taiwan, aliado dos Estados Unidos, para ganhar mais força comercial na região em relação ao Japão, em relação à própria Índia, e isso com certeza seria visto negativamente para os Estados Unidos. Falando agora finalmente das consequências para o Brasil, as consequências seriam principalmente econômicas e comerciais, já que a Índia é um parceiro comercial bem relevante para o Brasil, mas podem ser também positivas ou negativas, a depender de como a situação se demonstre. Em uma guerra, uma grande tendência é você deixar de vender produtos mais básicos, comida, grãos e tudo mais, para manter esses produtos no país, para que assim você não tenha problemas de suprimentos durante a guerra. Então, o que talvez possamos esperar é menos exportação da Índia para o Brasil. Em compensação,
pela situação de guerra, talvez possamos esperar que a Índia comece a comprar mais do Brasil. Pode ser uma oportunidade para o Brasil vender mais de seus produtos, que são principalmente agrícolas, para a Índia, para que a população indiana não tenha problemas de fome, né, durante a guerra. Além disso, o Brasil, pelo seu histórico diplomático, também acredito que vai tentar se colocar para mediar a situação caso uma guerra fique muito perto de acontecer ou de fato aconteça. O Brasil, dentro de uma proposta mais de paz, mais humanitária, provavelmente vai tomar ações diplomáticas para tentar encontrar um acordo entre esses dois países, tentar encontrar um meio termo e se colocar nessa posição de mediador e para resolver esse problema. Mas enfim, por hoje é isso. Eu espero que tenham gostado e espero que tenha dado para entender melhor a situação que está acontecendo agora entre a Índia e entre o Paquistão. E claro, tenham em mente que os efeitos que podem vir dessa guerra, as consequências que vamos sentir no resto do mundo, elas não necessariamente vão acontecer dentro do que eu falei, assim como também podem acontecer, claro, sempre totalmente uma grande hipótese, uma grande teoria. E mas, claro, acima de tudo, eu espero que essa guerra não estoure. Eu espero que seja possível que esses dois países, seja com a ajuda de outros, seja por meio deles dois mesmos, consigam encontrar uma forma de resolver seus problemas e de encontrar uma maneira de permanecer em paz. E se você tem uma visão diferente da minha, que deseja compartilhar, se você enxerga outras consequências que podem vir dessa guerra, achou que tudo que eu falei aqui não vai acontecer, está totalmente errado e deseja falar o que você pensa, por favor, faça isso nos comentários. Eu vou adorar eles, vou adorar responder eles e conversar, debater sobre tudo que for relacionado. E se você gostou desse vídeo, de tudo que eu trouxe aqui, deixa seu like aí embaixo, é muito importante pra mim, muito importante pro canal, e compartilhe esse vídeo com seus amigos, com sua família, colegas, todos que você acredita que seria interessante compartilhar esse tipo de informação. E claro, se inscreva no canal e ative o sininho aí do lado do botão de inscrito para você não perder nenhum dos meus próximos vídeos. Bom, por hoje é isso, pessoal, e até mais!